Mais uma vez, bom dia para todos, sejam bem-vindos. Nós, então, prosseguimos aí com o nosso projeto, hoje encerramento. Temos a oportunidade de receber aqui na nossa aula síncrona o professor Fábio. Vou deixar que ele se apresente posteriormente para vocês. Quero desejar a todos, assim, uma boa aula, aproveitem ao máximo tudo aquilo que o professor tem de bom para nos oferecer, porque ele tem, de fato, muito conteúdo bacana. Acredito que sairemos daqui bem enriquecidos. E nós vamos fazer, pessoal, como foram nas outras aulas, né? Nos outros encontros com os demais professores. As dúvidas que vocês tiverem, os questionamentos que vocês, né, tiverem, aquilo que surgir durante a fala do professor, vocês podem ir colocando aqui no bate-papo, tá? E aí a gente vai dando uma olhadinha, no final a gente vai apresentando essas dúvidas aí para o professor, caso ele já tenha respondido posteriormente, né, depois de você ter postado aí, tranquilo, mas vocês podem ir interagindo. Professor Fábio, mais uma vez, obrigado, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Nós somos a Escola Estadual Peri Martins, de Bataguaçu. Aqui nós temos as 3 turmas juntas, segundo ano A, segundo ano B e segundo ano C, do ensino médio. Embora nem todos os alunos participem dessas aulas, como eu havia relatado para o senhor anteriormente. Mas desde já muito bem-vindo na nossa escola, mesmo que num ambiente virtual. Fique muito à vontade e eu deixo a palavra com você a partir desse momento. Olá, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Fábio, eu sou professor aqui do campus da UFMS de Nova Andradina. Estive na banca de TCC do professor Rafael. Isso foi em 2016, creio que foi quando eu ingressei. Já faz um tempo e fico muito feliz dele ter me convidado para esse bate-papo, troca de saberes e conversa com vocês. Será mais uma conversa do que propriamente uma aula. Além aqui da UFMS de Nova Andradina, eu também sou professor do programa do mestrado interdisciplinar de estudos culturais da UFMS do campus de Aquidauana. Também aqui em Nova Andradina, na UFMS, nós estamos nessa concepção do ensino remoto. Estamos também passando por esse momento excepcional e muitos do que vocês estão vivendo, vocês, alunos do professor Rafael, também os meus alunos aqui da graduação e os alunos da pós estão vivenciando, que é esse ambiente remoto, esse ambiente só de avatares que nos tiraram aquela alegria assim da sala de aula, do dia a dia, mas é um momento que nós temos que passar com muita responsabilidade, com muita paciência, com muita empatia, e vai passar, esse tempo vai passar e vocês terão depois uma oportunidade para contar essa história para os primos, os filhos, entre outros. Lembra a pandemia do ano de 2020? Então, eu vivi essa pandemia. Então, são coisas que acontecem da história. Até tem uma brincadeira de um meme que diz assim, estou cansado de viver os fatos históricos, mas a história está aí, nós não escolhemos o nosso tempo, e quando vê os desafios, temos que ter toda essa serenidade e sabedoria para saber como enfrentar essas situações atípicas que nos tiram do nosso cotidiano, dos nossos da maneira como estávamos lidando com os nossos dia a dia. Também, por outro lado, pode ser também um momento de repensarmos nós enquanto seres humanos, repensarmos as nossas relações com os nossos amigos, familiares e pessoas queridas. Então, apesar da catástrofe que tem, apesar do número altíssimo de mortes, também esse tipo é um momento de reflexão que também temos que ter
do sentido da vida mesmo, do que nós entendemos como vida, do que nós entendemos como respeito para o outro e a outra. Bom, o que o professor Rafael pediu que eu conversasse com vocês seria sobre o movimento negro brasileiro da década de 1970. Então, como eu comentei, não será uma aula, será mais como um bate-papo. É uma temática muito importante, ainda mais que tivemos a explosão sobre a questão racial nos Estados Unidos, que com certeza influenciou muito a derrota do presidente Trump no pleito estadunidense. Também aqui no Brasil, o movimento negro, representações políticas negras, é algo muito forte, é uma força que veio para ficar. Tivemos diversos candidatos negros e negras que se elegeram a vereadores em diversas cidades do país. Só que, como sempre, tudo tem uma história, tudo tem uma genealogia, tudo tem um antes. E é um pouco desse antes que eu vou querer trabalhar com vocês. Primeiramente, não fiz um slide para não ficar aquela questão de ser assim, uma aula, de ser uma palestra, e sim para ser mais um bate-papo. E como está sendo gravado, então muito do que eu vou apresentar aqui, vocês depois poderão, quem tiver interesse, anotar com calma, pesquisar. O professor Rafael também ele tem o meu contato e estou à disposição também para quem precisar de alguma informação, texto, entre outros. Então, essa história que eu vou comentar com vocês, ela tem duas balizas temporais. A primeira é de 1937, com a Frente Negra Brasileira, que vai até o final da década de 1970, mais propriamente 1979, com o Movimento Negro Unificado contra o Racismo, conhecido como MNU. Então, esses dois momentos que nós tivemos o que? A população negra do Brasil, de diversas correntes ideológicas, e depois vou comentar essa diferença de pensamento ideológico com vocês, se unindo a partir de uma identidade. E que identidade é essa? É ser negro no Brasil em um momento em que, não apenas hoje, mas desde o período colonial, o racismo esteve presente. Demorou muito para que conseguíssemos conceitualizar que tipo de racismo vivenciamos. E esse racismo é qual? O racismo estrutural, aquele racismo que ele está muito introjetado em nós, um racismo muito subjetivo. Só para vocês terem uma ideia, a comparação que eu coloco é muito com os Estados Unidos, porque lá tivemos há muito tempo, quando eu digo tivemos enquanto processo histórico, a segregação racial, que era a lei. Então, lá nos Estados Unidos, era mesmo uma lei no qual brancos e negros eles eram separados. Então, lá tinha essa lei. Então, veio depois os movimentos civis, com Martin Luther King, o Malcolm X, a partir de 1968, que também começou a se unir com outros movimentos de contestação, como contra a Guerra do Vietnã, o movimento feminista, entre outros. Só que lá o racismo, em muitas décadas, ele foi institucionalizado, ele foi lei. Assim também como na África, que tivemos o apartheid, que era uma lei no qual negros eram separados de pessoas brancas. Então, esses são dois exemplos no qual o racismo ele estava dentro da lei dessas duas realidades. E como que é aqui no Brasil? Aqui no Brasil é muito complicado, porque aqui é um racismo invisível, é um racismo que ele não está na lei, mas ele é sentido a cada dia a dia. Um professor que eu tive na graduação, ele até comentava comigo que a diferença do racismo brasileiro para o racismo estadunidense é que lá nos Estados Unidos a pessoa aponta a arma direto para você. Essa arma não é numa figura de linguagem, numa metáfora, enquanto que aqui a arma é apontada às suas costas, ou seja, novamente,
nessa figura de linguagem seria que nós não conseguimos enxergar o racismo porque ele está dentro dessa estrutura, ele está dentro dessa invisibilidade. Bom, quando falamos do movimento negro brasileiro, estamos nos referindo ao movimento político mais antigo no Brasil. Então, tivemos desde o período colonial, que eu posso colocar para vocês desde o século XVII, no qual escravos eles começaram a se unir para fazer frente a todo esse processo de colonização, todo esse processo de mão de obra escrava. Então, eles foram se unir a partir de irmandades católicas, e aqui era até importante falar que era considerado um catolicismo de preto, e eles começaram a fazer reuniões religiosas, reuniões que poderiam ser consideradas até clandestinas, uma vez que eles não eram aceitos nas igrejas, eles não tinham esse espaço para proferir a sua fé. Então, quando estudamos o movimento negro, a primeira questão que nós colocamos foi qual? Que foi a partir do catolicismo, a partir da religião que tivemos essa primeira tentativa de unir uma população que veio de toda a tragédia humana da escravidão africana, dessa escravidão do Oceano Atlântico. Então, essas irmandades elas foram muito fortes, inclusive em Minas Gerais tivemos, em Ouro Preto, nós temos lá a igreja dos Negros, uma igreja que ela foi construída praticamente de forma clandestina, no qual esses negros que tinham esse sonho de ter uma igreja deles, eles estavam na mineração do ouro e eles escondiam pedrinhas de ouro entre seus dedos dos pés, na boca, eles escondiam em todos os lugares possíveis do corpo, porque para aos poucos eles terem dinheiro e eles fazerem o quê? Uma igreja deles, uma igreja para eles. E esse grupo, essas diversas irmandades católicas de negros, eles foram atuantes até o início da República, e aqui nós tivemos, por séculos, diversas configurações diferentes desses grupos, e depois com o advento da República, elas acabaram sendo dissolvidas, porque poderiam se constituir uma ameaça a essa nova ordem que estava se estabelecendo. Então, aqui eu coloco para vocês um primeiro dado do que seria essa união do movimento negro. Após a nossa República, tivemos diversos periódicos que foram publicados por movimentos negros, por negros militantes. E aqui, quando digo negros, é porque a participação das mulheres, elas eram muito invisibilizadas. E o ápice que nós tivemos de tudo isso foi em 1937, com a criação da Frente Negra. A Frente Negra, ela veio na criação do movimento do Getúlio Vargas, a partir do golpe de Estado de 1930, e aqui essa Frente Negra, ela teve uma configuração bastante curiosa, porque ela tinha em suas fileiras representantes negros da grande burguesia, principalmente de São Paulo, também negros conservadores, de direitas e maçons. E a maçonaria aqui, ela é um dado importante, por quê? Porque no movimento abolicionista, capitaneado pelo André Rebouças, ele era maçom. Então, também a maçonaria, enquanto um espaço de sociabilidade, um espaço de inclusão, um espaço no qual negros poderiam interagir entre si, também foi bastante difundido desde o século XIX. Então, essa Frente Negra, ela começou a ter muitos membros em suas fileiras, ela produziu diversos documentos, também publicou diversos periódicos, e aqui ela acabou sendo fechada em 1937 com a implantação do Estado Novo do Getúlio Vargas, no qual
todos os partidos ou agremiações políticas deveriam ser dissolvidas. Então, foi a partir disso também que nós tivemos o fim aqui da Frente Negra, enquanto um grupo organizado, enquanto um grupo no qual toda essa comunidade ela poderia interagir entre si. Entre 1937 e até 1979, nós tivemos também outras agremiações de convivência, agremiações políticas do movimento negro, mas é muito difícil mapear e localizar documentos sobre as suas atuações, porque eles eram muito dispersos, eles também estavam agindo muito na clandestinidade. Então, tivemos depois do Vargas, tivemos outros governos democráticos, mas esse movimento, assim, a população negra do Brasil, ela ainda de uma forma tímida estava voltando a se organizar. Aí depois tivemos a ditadura em 64, que também influenciou muito para esse silenciamento do movimento negro, e aqui veio o ápice, que foi em 1970. Mas antes é interessante colocarmos o quê? Que o movimento negro, nesse momento, a partir de 70, quase no final dessa década, teve como importância dois fatos. Primeiro, as revoluções africanas. Então, as revoluções do continente africano, e aqui é algo que vocês têm que ter muito em mente, assim, que é pegadinha, que a África é um continente, gente. Quando eu digo isso, parece que é um dado muito importante, não é um dado irrelevante. África, quando vocês pensarem em África, não é país. África é um continente, nesse continente tem diversos países que eles eram colônias de muitos outros países da Europa, como a Inglaterra, a França, entre outros. Então, as revoluções africanas, elas foram importantes por quê? Porque trouxeram para o movimento negro, ou para os negros que estavam se organizando no Brasil a partir dessa corrente de circulação de ideias que sobrevoaram, que passaram o Oceano Atlântico, a herança negra, a herança de uma ancestralidade africana. E aqui eu coloco isso por quê? Porque essa questão dos negros terem essas raízes na África, aos poucos foram se perdendo. Então, tivemos primeiro com essas agremiações, essas irmandades católicas no período colonial, como eu comentei com vocês. Então, tinha esse orgulho de serem pessoas que vieram da África. Em 1937, essa questão já foi muito diluída e praticamente não se debatia entre vou colocar, entre essa população negra que estava se reunindo politicamente, mas voltou como? Voltou em 70, quando, mesmo passando por décadas, esses negros e negras que estavam se organizando começaram a reavivar o quê? Esse orgulho, essa herança de ter as suas raízes no continente africano. Então, esse é o primeiro dado importante. E o segundo dado foi o trabalho do Florestan Fernandes. Esse trabalho ele tem uma história curiosa. Em 1930, mais ou menos em 33 ou 36, a data certinha eu não lembro agora, o Gilberto Freire escreveu um clássico da nossa literatura social brasileira, que foi o Casagrande Senzala. E o Casagrande Senzala, esse livro, ele tem duas chaves de leitura complicadas. Numa chave de leitura, o Gilberto Freire ele trouxe o quê? Ele trouxe a população escrava negra dentro da história do desenvolvimento da história brasileira. Então, ele fez o quê? Ele impulsionou uma cultura, ele impulsionou uma sociabilidade, ele impulsionou a participação negra na nossa história. Contudo, por outro lado, ele também silenciou nesse estudo o sistema da escravidão, ele silenciou nesse estudo uma consciência de classe entre
entre esses escravos, ele também silenciou o quê? Ele silenciou um sentimento de revolta, a tal ponto que, se vocês forem ler o Casagrande Senzala, os únicos embates que aparecem nesse livro é a partir de relações amorosas, relações afetivas, a partir de ciúmes. Então, os embates sociais, os embates políticos, não existem em Casagrande Senzala. Essa leitura foi tão forte que a partir desse livro, cunhou-se no Brasil o conceito de democracia racial. Então, criou-se uma ideia, um discurso no qual no Brasil seria um país fraterno, no Brasil, brancos e negros, eles conseguiam viver em harmonia, porque, ao contrário dos outros países, aqui no Brasil vivíamos o quê? Em uma democracia entre os grupos étnicos. Nem preciso falar para vocês que isso está muito longe da verdade. E o Florestan Fernandes, esse sociólogo incrível da Universidade de São Paulo, da USP, ele foi patrocinado pela Unesco para fazer um estudo aqui na década de 70, no qual ele comprovaria que existia no Brasil, que é a democracia racial. E o que o Florestan Fernandes fez? Ele praticamente subverteu todo esse estudo, porque a partir das suas análises, ele colocou em terra, ele demoliu toda a ideia de uma democracia racial no Brasil. Então, ele demonstrou em seus estudos, tem até um clássico que é o negro na história brasileira, que toda a trajetória da população negra no Brasil foi foi cunhada pelo racismo, que o racismo esteve presente desde as relações coloniais, esteve presente desde o advento da República, desde o advento do golpe do Getúlio Vargas, entre outros. Então, ele mostrou que o racismo existe no Brasil, e o racismo existe no Brasil desde o período colonial. Então, não existe no Brasil o quê? Uma democracia racial. Então, foi esse fim do mito, foi essa questão dentro da sociedade brasileira, somado com esse repensar do negro do Brasil, a partir de um orgulho de ser africano, a partir de uma retomada dessa sua herança do continente africano, que esse movimento ele começou a se mexer, ele começou a se repensar, ele começou a voltar a se aglutinar e a pensar no início desse período o que é ser negro no Brasil, o que é ser negro no Brasil no período da ditadura. Então, aqui nós tivemos diversos grupos que eles foram se reunindo aos poucos, e esses grupos eles comentavam sobre política, eles comentavam sobre cultura, eles comentavam sobre religião, e aqui nós temos o quê? O candomblé voltando, a Umbanda voltando, quando eu digo voltando no sentido a partir para ser discutido. E o socialismo também, o socialismo, uma ideia no qual de uma horizontalidade entre as relações políticas e sociais. Então, esse movimento, ele ainda não se tornou unificado, mas tivemos alguns exemplos bastante. Professor, aqui deu uma travadinha a internet. Não sei se foi só para mim. Como é que tá para vocês aí, pessoal? Travou também? Comenta para mim ou fala aí no microfone, por favor. Para mim tá normal. Tá normal? Aqui eu não ouço o professor Fábio. Tá travadinho, tudo travado. Mais alguém? Pro Otávio travou, pro Alan travou. Travada aqui também. Tá joia, vou tentar falar com ele ali no privado. Vamos só aguardar a conexão voltar, pessoal.
Ele já volta aqui. Já respondeu. Oi, todos aí? Sim, sim. Te ouvimos. Ah, tá bom, então. Aqui eu acabei com um problema aqui na minha internet, estou entrando aqui no celular. E tá conseguindo gravar, Rafael? Sim, tá gravando, tranquilo. Então, gente, então eu vou ficar aqui no celular, não estou me vendo muito, mas vamos lá. Então, creio que eu terminei conversando com vocês sobre alguns exemplos dessa união desses grupos. Então, um que nós tivemos foi na Praça da República, para quem não conhece, na cidade de São Paulo, a Praça da República, ela está localizada no centro, e é um lugar de convivência, um lugar de troca de artes, entre outros. Então, na Praça da República, entre 1968 até 1980, tivemos aglutinados diversos grupos de sociabilidade negras e negros, no qual tivemos artistas plásticos, poetas e músicos que eles estavam se organizando, eles estavam encontrando-se entre si, estavam debatendo muitas questões referentes ao ser negro no Brasil. Em 1953 até 1957, nós também tivemos no Viaduto do Chá, aqui também em São Paulo, que muitos negros e negras eles se encontravam, e aqui era para trocar experiências, para falar de bailes, festas, entre outros. Então, esses encontros, eles eram feitos ao céu aberto, e discutia-se muito o quê? Uma vivência, discutia-se política, discutia-se o que formas de diversão, porque também eles eram muitos perseguidos, os bailes negros também eram muito clandestinos, porque eles acabavam não sendo bem vistos na sociedade paulistana. Então aqui eu coloco para vocês o que? Exemplos aqui de São Paulo, também tivemos um grupo intelectual, nesse caso negros e negras estudantes, alunos universitários da Universidade de São Paulo, da USP, e também aqui da PUC de São Paulo. Então foram esses movimentos que acabaram mostrando o quê? Que todo esse turbilhão, que essa questão do negro, de ser negra no Brasil, tinha que começar a ser repensado. E um movimento importante que nós tivemos foi em 1971, que foi fundado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Grupo Palmares. Então também foi um grupo muito forte, com diversos membros, que eles começaram também a rediscutir todas essas questões que eu estou apresentando para vocês. E eles trouxeram uma discussão muito interessante no campo simbólico, que era qual? Defender que o dia do negro, o dia de comemoração à negritude, não fosse mais em 13 de maio, a data da abolição, e sim fosse dia 20 de novembro, que é a data do Zumbi dos Palmares. Então esse grupo, eles trouxeram o quê? Eles ressuscitaram o Zumbi, eles ressuscitaram o Palmares, eles ressuscitaram essa discussão de uma resistência negra no Brasil. E vejo que foi onde? Ao extremo sul do país, no Rio Grande do Sul. Nós também tivemos outros grupos que foram se espalhando em nível nacional. Em 1974, em Salvador, tivemos a configuração do grupo Ele Aie,
que eles tinham como meta o quê? Trabalhar a questão da educação e trazer uma educação antirracista. Então, vejo que eu apresentei para vocês 4 movimentos, 2 em São Paulo, no qual foi discutindo uma sociabilidade, no qual foi discutindo questões políticas, questões de arte do movimento negro. Depois tivemos no Rio Grande do Sul um grupo que já foi trazendo o quê? O Zumbi do Palmares e tudo que ele representa. E quando aqui eu coloco tudo que ele representa é essa luta, essa questão da luta do movimento negro. E depois nós tivemos onde? Na Bahia, tivemos em Salvador o quê? Um outro movimento que começou a pensar o quê? A educação começou a pensar o quê? Uma educação antirracista. Com todos esses movimentos espalhados, criou-se uma necessidade de unificar todo esse universo do movimento negro. Então, começou-se a perceber que tinha um turbilhão, tinha uma vontade, tinha uma necessidade em discutir o papel do negro e da negra no Brasil desse período, mas que estava muito disperso. Então, esses grupos, eles tinham que, pelo menos, se unificar no que seria um grupo nacional para ter também uma grande representatividade e uma grande força política. E, em 1976, foi criado a Federação das Entidades Afro-Brasileiras do Estado de São Paulo. Então, começou a ter representantes desses diversos grupos que acabaram se reunindo nessa federação e cada um foi trazendo as pautas das suas respectivas regiões. Por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento negro que estava se formando na Bahia, em Salvador, as pautas dele, eles tinham pautas específicas em comparação com o movimento negro do Rio Grande do Sul, em comparação com o movimento negro carioca do Rio de Janeiro. Então, tinha pautas distintas, mas, por outro lado, também tinha pautas que se conectavam, tinha pautas que estavam na mesma sintonia. Não teve muita efetividade, foi feita duas reuniões dessa entidade que acabou não tendo a força política que se almejava. 2 anos depois, em 1978, aí tivemos um grande protesto no Viaduto do Chá, em São Paulo, que foi contra a morte do operário negro Robson Silveira da Luz e também contra o Clube Tietê, que esse clube, nesse momento, ele tinha uma grande discriminação contra atletas negros. Então, acabou unindo assim essas duas pautas, voltando com aquelas discussões sobre a necessidade de ter um movimento negro unificado. Aqui os embates no interior dessa configuração desse movimento estava entre uma ala conservadora, uma ala de direita e uma ala mais à esquerda. E aqui é interessante, percebemos o que quando falam hoje que nós temos na representatividade política, tanto negros como negras com pensamentos conservadores, mas isso é uma tradição do próprio movimento negro que podemos remeter desde 1937 com a Frente Única. Então aqui não é apenas ser negro que eles seriam de esquerda, aqui também ideologicamente eles estavam divididos. E essa divisão também acabou fazendo com que todo esse movimento que reuniu cerca de mais ou menos de 3 a 5 mil pessoas no Viaduto do Chá, que eles debatessem a questão do racismo, mas que depois, em questões sociais e de representatividade política, questões ideológicas, acabasse tendo discussões muito distantes. Então, eu coloco isso para vocês perceberem que, novamente, esses
essa representatividade de uma política de negros e de negras mais conservadora já esteve em 1970 e novamente também em 1937. Contudo, apesar desses embates, um ano depois, em 1979, tivemos a criação do Movimento Negro Unificado, aqui trazendo a pauta do racismo. Então, o racismo que ainda estava sendo trabalhado de uma forma tímida por esses movimentos, aí sim foi em 79 que entrou com tudo, entrou na porta do movimento negro, tanto de uma ala conservadora como de uma ala progressista. E aqui eles debateram novamente essa questão do 20 de novembro como sendo uma data de luta para o movimento negro. Aqui podemos colocar que, mesmo ainda não sendo uma data oficializada, esse movimento, esses grupos, eles comemoravam não mais o 13 de maio como uma data de orgulho de ser negro ou negra no Brasil, e sim o 20 de novembro. Então, simbolicamente, isso foi bastante importante, que também fez com que, apesar de concepções ideológicas distoantes, houvesse o quê? Um orgulho, houvesse essas raízes, houvesse o quê? Essa questão de lutar contra o racismo como uma pauta única para esses grupos que estavam se unindo. E aqui, depois de 80, o Movimento Negro Unificado, ele acabou publicando diversos periódicos. Esses periódicos, eles eram boicotados, eles faziam diversas reuniões que também não tinha muita divulgação nos meios brasileiros, e aqui eu posso colocar jornais da grande elite ou da grande imprensa, como a Folha, o Estado de São Paulo, também programas de rádio, e eles colocaram como pauta o quê? Sempre a luta contra o racismo. Então, o movimento negro, depois de 80, ele tem uma história muito distoante, ele tem uma história de luta contra o racismo e também da necessidade e da importância que tanto negros como negras eles pudessem entrar na política brasileira, eles pudessem ser eleitos, eles pudessem ter uma grande representatividade para levar essa pauta em comum, que é a luta contra o racismo, essa luta que está forte até os dias atuais. Hoje, nós temos diversos grupos também de identidade negra. Aqui um grupo forte é o GELEDs. Nós agora temos grupo de mulheres negras, enfim. Então, toda essa trajetória, e aqui eu posso colocar aqui um voo panorâmico que eu estou apresentando para vocês, com as Irmandades Católicas do século XVII, passando pela Frente Negra, passando por esses diversos grupos de 1970, chegando em 79 com o Movimento Negro Unificado. Essa necessidade da fala, essa necessidade deles terem o lugar de fala, podemos sentir hoje no impacto no qual, apesar de não ser o ideal, o número de representantes políticos que nós temos da comunidade negra é essencial, porque quem vai trazer uma discussão sobre o racismo, quem vai trazer uma discussão de lutar contra a discriminação racial no Brasil, serão esses representantes negros e negras aqui da sociedade brasileira. Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Como eu comentei, é um voo panorâmico, não é uma aula, e sim um bate-papo. Aqui são informações, dados, questões para instigar o debate, e estou à disposição para eventuais dúvidas, entre outras questões que vocês possam querer colocar. Rafael, aqui eu encerro a fala e já estou a postos para o bombardeio de perguntas. Muito bem, eu vou só encerrar a gravação aqui do conteúdo em si.